Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Tem essa escola religiosa que estava recebendo financiamento do governo. E, curiosamente, se tratava de uma escola católica. Então, o que eu percebo é que em praticamente cada caso onde a igreja está envolvida com o Estado, os casos iniciais para abrir precedentes para outros casos sempre acabam envolvendo a Igreja Católica, como a entidade que se beneficiaria se caísse o muro entre a Igreja e o Estado. A Igreja Católica sempre está envolvida. Ela é extremamente poderosa e ela tem um inimigo em mente, o protestantismo. E existem essas entidades e agentes por toda parte, por exemplo, Cavaleiros de Malta, Cavaleiros de Colombo, todos esses leais ao Vaticano. Então, eles infiltraram o sistema por meio de brechas e pressão, e acabou que 7 dos 9 juízes da Suprema Corte defendem essa visão de mundo. Na verdade, só resta os Estados Unidos, porque só ele tem essa declaração de direitos. O restante do mundo está praticamente pronto para receber esse sistema monárquico novamente. E não é surpresa para mim que, mesmo nos menores níveis, a primeira escola religiosa pública nacional será justamente uma escola católica. E eu não acho que é coincidência. Não, não é. Veja, em Hollywood, se você analisa como Hollywood mostra a religião, você verá que em grande maioria eles retratam a religião católica. Catolicismo é religião para Hollywood. Você sempre vê um padre, uma freira no filme, e a maneira como eles retratam o protestantismo é uma maneira pejorativa, cômica, decadente. Então, o protestantismo tem essa cara ruim para Hollywood. E é assim que ele é retratado. A religião razoável e boa parece ser o catolicismo. Isso porque o catolicismo tem os seus pés em Hollywood. É a religião mais importante que promove isso. Sim, parece sempre focar no chifre pequeno, no poder da mãe. E as pessoas vão nos ouvir falar muito sobre isso. Mas é porque precisa ser realmente enraizado. É um princípio fundamental sobre o qual você tem que se basear. Isso não é algo que vai ser derrubado, ou retirado, ou refutado em qualquer momento. Muito bem, mais coisas para observar em 2025. Mas antes de prosseguirmos, eu quero dizer, por favor, compartilhe esse material que você vai assistir. Se você valoriza essas informações e quer que mais pessoas assistam, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, comente, porque nossa intenção é colocar muito mais conteúdo sobre estes assuntos. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas estudem a Bíblia
Nós também vamos promover estudos bíblicos. Mas por hora, a melhor maneira com a qual você pode nos ajudar é se inscrever, compartilhar e dividir com as pessoas o que você está assistindo aqui. Nós também temos outros projetos que vamos anunciar em breve para alcançar ainda mais pessoas. Então, muito obrigado por fazer a sua parte. Agora, finalmente, vamos avançar no assunto e vamos falar de algumas coisas que podemos prever para 2025. E acho que descobriremos que tem muito a ver com o que estamos abordando até aqui. Você se lembra, quando estava aprendendo e voltando para a igreja e tal, você se lembra de ter aprendido sobre Alice Bailey e Helena Blavatsky? Sim, eu me lembro. Na verdade, quando assisti a série Ataque Total, do Walter White, quando eu estava investigando novamente a verdade bíblica, eu fiquei chocado com quão aberta e descaradamente o outro lado fala dessas coisas. E, em certo sentido, essas coisas ajudam a confirmar o que a Bíblia diz, porque eles são muito abertos de certa forma, é incrível. Sabe, às vezes as pessoas desanimam de falar dessas coisas, mas eu acho que, para muitas pessoas no mundo lá fora, acho que muitas pessoas têm a sensação de que algo não está certo. Você sabe as coisas que passamos nos últimos anos. A maneira como todo mundo está unido, bloqueando coisas, tentando entrar digitalmente na vida de todos, ter uma espécie de controle sobre a vida de todo mundo. Você pode ver uma marca da besta, que ela está a caminho. E as pessoas não entendem o que é essa marca da besta. Talvez não entendam a Bíblia, mas ainda assim sabem que algo não está certo. E eu acho que, para mim, expor essas coisas e dizer: olha, isso é o que os líderes mundiais estão fazendo, e expor esses escritos tão valorizados pelos líderes do mundo, faz todo o sentido do mundo. As pessoas precisam entender no que esses indivíduos acreditam. Eles acreditam no ocultismo. Tudo isso aponta, como você disse, para essa mentalidade teosófica que inverte o bem e o mal, como Lúcifer sendo esse lindo portador de luz, bondoso, e Deus sendo o vilão, o tirano. Isso é uma generalização muito grosseira, sabe? Porque é óbvio, quando você lê os escritos da Blavatsky, e eu não sugiro que ninguém faça isso, não aconselho ninguém a cavar nas profundezas para conhecer essas coisas, mas é escrito de forma muito clara lá, como se aquilo fosse de uma sabedoria muito escondida, oculta. Eles têm uma verdadeira simpatia pelo diabo. E parece que essa mentalidade tem sido divulgada. E eu costumava pensar que as visões luciferianas de Alice Bailey, que foi a fundadora da Lucifer Publishing Company, e só para que ninguém faça qualquer erro de achar que estamos fazendo suposições aqui, mas ela era uma devota luciferiana. E ela não tinha problemas quanto a isso. Ela disse a todos que, com essa mentalidade, ela quer levar esses ensinamentos ao mundo. Para muitas pessoas, talvez elas não saibam que Alice Bailey estava na fundação das Nações Unidas, mesmo quando ainda era a Liga das Nações, na década de 40, e que a Lucis Trust, que era a editora luciferiana dela, na verdade, ainda está no prédio da ONU. Fica lá, no centro de Nova York. Ela compartilha os mesmos escritórios no mesmo prédio da sede da ONU. Então, eu sempre pensei que, ok, o aspecto Lúcifer estava aqui, a teosofia estava aqui, e o romanismo estava meio aqui, sabe? Eu não sabia como eles se encontravam no caminho. Mas quando comecei a investigar, vejo que o luciferianismo, descrito nos livros da Blavatsky e da Bailey, é a mesma coisa que você encontra nas crenças do funcionamento interno dessa entidade romana. Na verdade, é a mesma coisa. E é realmente assustador, porque é tudo apontando para algo que está por vir. Os escritos da Bailey dão uma ideia do que o ocultismo está esperando, sabe? Vamos então abordar esse assunto, porque é muito importante. Eu disse que algo pode começar a acontecer em 2025, e eu quero falar sobre o culto a Saturno. Então, queremos entender mais esse aspecto esotérico e sua relação com o planeta Saturno. Veja, esta é a capa do The Economist World, e vamos falar mais sobre ela em outro episódio também.
mas a maioria deles é... Bom, enfim, vamos continuar aqui. Vamos abordar esses assuntos à medida que avançamos. Mas esse conceito de Saturno e o culto a Saturno, do qual Elon Musk e Peter Thiel estão profundamente envolvidos, eu acho que estamos vendo esse cruzamento onde todas essas linhas do tempo parecem ser visões do mundo, aparentemente separados, mas todos parecem estar convergindo para 2025. E veja, eu não estou dizendo que a Bíblia está falando isso, tá? Eu estou simplesmente compartilhando o que o ocultismo pensa, os cronogramas e períodos proféticos deles, coisas assim. É que eu acho que estar consciente do que eles estão dizendo que vai acontecer, pelo menos o que eles acham que vai, e ao comparar isso com o registro bíblico, estamos vendo que as coisas estão caminhando para grandes eventos que ocorrerão no futuro não tão distante. Eu acho que o que está acontecendo é que o mundo oculto está virando moda. Ele está saindo na grande mídia. Porque é dessa forma como você consegue atrair as mentes para as doutrinas luciferianas. Eles estão preparando um povo por um longo período de tempo, por meio da cultura, cinema, músicas, mídia, tudo isso, para basicamente aceitar esse tipo de sistema mundial. Para quando acontecer, elas não queiram o verdadeiro sistema bíblico. Elas queiram, na verdade, o falso, que é propagado pela grande mídia. Então, sabe, você escolhe o que é certo e errado, mas eu não quero mais atrapalhar os seus slides, porque eu tenho muita coisa a dizer. Não, tudo bem. Vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre essa empresa chamada Palantir. Essa foto aqui nesse telão, eu não acho que foi coincidência. O Elon Musk está tendo um papel vital no contexto e coisas que devemos observar em 2025. A primeira é que Alice Bailey fala sobre o reaparecimento desta entidade conhecida como Cristo. Mas qual a sua relação com 2025? Eu tenho aqui na tela um texto tirado diretamente do livro dela. Então é ela falando. Não sou eu que estou resumindo a informação ou coisa assim. Vamos ler para conversar um pouco a respeito. Isto foi retirado do livro A Externalização da Hierarquia, de Alice Bailey, falando a respeito do ano de 2025. Diz assim: um grande novo movimento está ocorrendo. E uma interação tremendamente maior está acontecendo. E isso vai continuar até 2025. Quando ela usa a palavra até, o que isso significa? O que isso te faz pensar? Significa tudo isso que tem acontecido até agora. Ou seja, até literalmente 1º de janeiro, nós fizemos parte de alguma fase. A gente não sabe exatamente o que ela quer dizer. Ela não diz quando que essa fase teria começado. Mas se trata de uma era, um período de tempo que terminou em 1º de janeiro de 2025. E quando algo termina, outra coisa começa. Não é verdade? Então estamos falando sobre a iminência de uma era de ouro, na qual essa entidade, esse portador de luz, vem à Terra. Vamos continuar lendo, porque isso é fascinante. Durante os anos que se passaram entre agora e então, mudanças muito grandes serão vistas acontecendo, e na grande assembleia da hierarquia. Mas, afinal, vamos resumir um pouco. O que é essa externalização da hierarquia? Isso parece muito prolixo, mas o significado disso é o reino de Lúcifer. Ela está falando do reino de Satanás, que tem uma hierarquia, assim como Deus tem. E essa hierarquia de Satanás tem uma presença visível na Terra. Por exemplo, como na figura do papado, que faz um papel de intercessor entre a humanidade e Satanás, assim como Jesus faz entre o homem e Deus. Agora, a parte espiritual dessa hierarquia é invisível para nós, mas ela está dizendo aqui que haverá uma externalização dessa hierarquia, ou seja, a parte espiritual da hierarquia satânica vai começar a se manifestar de maneira visível. Aquilo que é oculto aos olhos humanos, que apenas os ocultistas veem e conhecem, passará a ser conhecido publicamente, porque as pessoas vão começar a enxergá-los. E, segundo ela, 2025 será provavelmente o primeiro estágio dessa externalização da hierarquia. Isso é fascinante. Então, não apenas uma era terminou, mas uma nova era está começando. Uma nova era em que haverá essa abertura do mundo ocultista. E estas manifestações sobrenaturais se encaixam com os eventos finais descritos na Bíblia.
Sabe, lá em Mateus 24, um dos grandes capítulos proféticos do Evangelho, é um capítulo incrível. Lá está escrita a ordem sequencial do que vai acontecer. É maravilhoso. Fala sobre dores de parto. As dores de parto são aquelas contrações que vêm uma após a outra. Aí entre elas tem uma calmaria, aí vem uma outra dor. A calmaria, outra dor, até que a criança finalmente nasce. Eu acho que estamos entrando em uma fase que as coisas estão começando a se sobrepor cada vez mais. Está ganhando ritmo. E neste ano de 2025, muitas coisas estão prometendo acontecer. Na verdade, todo mundo está percebendo que algo está diferente. E está acontecendo mais rápido também, né? E essa próxima parte aqui também é fascinante. Veja, o ciclo atual de agora, ou seja, aquele período antes de 2025, é chamado tecnicamente de estágio do precursor. Ora, biblicamente falando, isso te lembra de quem? Bom, do lado do bem, João Batista. Isso, só que aqui é do lado do mal. Continuando. Então esse período até 2025 foi uma preparação, testou métodos, na intenção de revelar técnicas e resultados. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que até 2025 era uma fase de teste, um tipo de João Batista preparando o mundo para o que vai acontecer a partir de 2025. Então isso é uma referência do lado do mal de João Batista, porque João Batista veio preparar o caminho para Jesus, mas aqui no ocultismo estamos falando de um período que preparou o mundo para 2025. E a gente vai ver aqui muito em breve que isso não é algo genérico. Não é apenas um sentimento, uma era iluminada, coisa assim. Essa era gira em torno de um indivíduo. E tudo que foi feito até agora foi um estágio precursor, como João Batista, para preparar o mundo para esta entidade. Em 1º de janeiro de 2025, acabou o tempo de preparação. Bem, quem apareceu quando João Batista preparou as pessoas? Jesus Cristo. Mas aqui, no lado ocultista, veremos que esse período também está preparando o mundo para um Cristo. Só que esse Cristo, do lado ocultista, não é o nosso Jesus, que morreu pelos pecados e está no santuário celestial agora. É outra pessoa, é um ser diferente. Vamos continuar. Vocês podem ver, portanto, que os mestres, os iniciados, os discípulos do mundo e os aspirantes afiliados com a hierarquia estão, nesse momento, todos passando por um ciclo de grande atividade. Muito bem, até agora já entendemos essa relação do precursor com a vinda do Cristo. Agora, veja o que ela começa a dizer sobre as igrejas cristãs. Lembra que na primeira parte do vídeo falamos sobre os evangélicos, sobre a visão deles do cristianismo, vemos como que difere do que está escrito na Bíblia. Bom, talvez isso tenha sido proposital, né? Ela diz: a igreja cristã e seus muitos ramos podem servir como um tipo de João Batista, uma voz clamando no deserto. Meu amigo, isso aqui é impressionante. Temos uma luciferiana falando abertamente sobre isso aqui. Continuando. E a igreja funcionaria como um núcleo por meio do qual o mundo seria iluminado. A igreja precisa mostrar uma grande tolerância, sem doutrinas revolucionárias ou ideias reacionárias. Assim, quebrando as antigas formas às quais se apegava tanto. Uau! Eu queria dizer aos meus queridos irmãos e irmãs que estão usando esse jargão aí de relacionamento com Jesus e deixar de lado as diferenças, deixar de lado as doutrinas entre as igrejas, dizendo que isso não importa. Veja, é verdade que doutrina não salva ninguém, mas vejam que esse é o caminho que o inimigo está tentando nos conduzir. Todas as igrejas, independente da denominação, o que ele quer é que joguemos fora as doutrinas bíblicas. No fim das contas, o que Satanás sempre quis é jogar fora a Bíblia. Este é um dos maiores enganos dele. E eu estou falando isso mesmo dentro da minha igreja adventista. Este é um grande problema até para nós. A menos que todos nós voltemos à verdade bíblica, a menos que voltemos ao firme fundamento, corremos o risco de ser enganados por isso aí. Veja, qual é o ponto de evangelizar? Fazer as pessoas terem um relacionamento com Jesus. Sim, mas também o que as pessoas estão tentando fazer é fazer as pessoas entrarem numa igreja, serem batizadas, não é? É levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Mas quando a evangelização não inclui profecia, para onde você está levando as pessoas? Sim, esse é o problema. Sim, esse é um grande problema.
Precisamos nos concentrar novamente nas profecias, como estávamos no início do movimento adventista, quando ele surgiu. E é por isso que o mundo sabe que algo está acontecendo. E se não falarmos desse algo, não estaremos preparando as pessoas para a vinda de Jesus. E a volta de Jesus é a nota tônica das Escrituras. Exato. Essa deveria ser a grande esperança de todos os cristãos. Veja só o que ela disse aqui, ó. Nenhuma doutrina revolucionária ou ideias reacionárias. Ora, eu acho que o mundo enxerga como doutrina revolucionária o que nós pregamos, que o Papa é o poder do chifre pequeno, o homem do pecado, filho da perdição, que as igrejas protestantes são apóstatas, são um falso profeta. Tudo isso escandaliza as igrejas de hoje, não é? E o que dizer de Jesus estar no santuário agora, julgando as pessoas? Os cristãos não gostam dessas doutrinas. Sim, e a fim de agradá-los, estamos deixando essas doutrinas de lado. Exato. Vamos continuar. Aqui diz que o principal trabalho da igreja é ensinar. Os professores devem ser treinados, o conhecimento bíblico espalhado. E os sacramentos devem ser misticamente interpretados. E o poder da igreja para curar deve ser demonstrado. Veja, agora a igreja não é mais um lugar para ter um relacionamento com Deus. A igreja é um lugar para sentir essa experiência espiritual de cura, onde você tem experiências místicas. E ela fala aqui desse sacramento, que na Igreja Católica é a transformação daquele pão na carne literal de Jesus Cristo, a transubstanciação. Isso é uma enorme blasfêmia. Mas o ponto principal é esse. Eu fico surpreso com a forma como o ocultismo luciferiano e a ideologia católica estão se apoiando. Ela diz aqui que coisas como o sacramento devem ser interpretados misticamente. Ora, isso é o catolicismo. Você pode encontrar essa exata afirmação na interpretação católica. Então vemos que é tudo uma doutrina. Veja o que ela diz no livro O Reaparecimento de Cristo. Cristo restaurará esses mistérios em seu reaparecimento, assim reavivando as igrejas de uma nova forma e restaurando o mistério oculto. O que os escritos de Ellen White dizem que acontecerá com as igrejas no fim dos tempos? Ela não diz que ocorrerá um falso reavivamento entre as igrejas cristãs? Exatamente. E é desse falso reavivamento que Alice Bailey está falando. Quando esse falso Cristo aparecer, as igrejas estarão prontas para aceitá-lo, porque já estão tendo um falso reavivamento agora. E você sabe o que é esse grande mistério aqui? É um sistema religioso sem Deus. É um sistema religioso sem os princípios de Deus. Sim, porque nesse sistema você é Deus. Sim, porque se o seu sistema anula a lei de Deus, você se torna Deus nesse sistema. Porque você é quem manda. Já que não tem lei de Deus, você manda. E é isso que está acontecendo. A Bíblia disse que isso aconteceria. Ellen White escreveu sobre isso. Então, as coisas vão acontecer. Vamos ler outro escrito de Alice Bailey. Bom, algumas pessoas podem dizer, como você sabe que o Jesus que aparecer não é o verdadeiro Jesus? Ora, vamos descobrir por quê. Veja só. Ela diz, ele tem sido por 2000 anos o chefe supremo da Igreja Invisível. Lembrando que ela está falando aqui da externalização de algo que não era visto antes. Aquela cabeça invisível da Igreja do Mal está prestes a externalizar. Os agentes invisíveis da hierarquia de Satanás estão prestes a se manifestar visivelmente. Continuando o texto. Então vai aparecer esse cabeça da igreja invisível, que é a hierarquia espiritual, composta de discípulos de todas as religiões. E este ser, este cabeça dessa hierarquia que vai se manifestar, reconhece e ama todos aqueles que não são cristãos, mas que retêm sua aliança aos fundadores, como Buda, Maomé e outros. Ele não se importa com a fé se o objetivo dessa é amar a Deus e a humanidade. Agora, olha isso. Se os homens esperarem por aquele Cristo que deixou seus discípulos séculos atrás, falharão em reconhecer o Cristo que está em processo de retorno. O Cristo que não tem barreiras religiosas em sua consciência. Para este, não importa a fé a qual o homem pertença. Meu amigo, isso é uma contradição absurda da Bíblia. Em Atos 1, verso 11, quando Jesus estava subindo para o céu, apareceram 2 anjos ao lado dos discípulos. E os próprios anjos disseram, homens da Galileia, porque estão olhando para o céu? E esse mesmo Jesus, dentre vós, que foi levado para o céu, também virá da mesma maneira como viste subir para o céu. Ou seja, os anjos disseram, este Jesus vai voltar. Só que os escritos de Alice Bailey
falam de um Cristo totalmente diferente do bíblico. Exatamente. É muito claro que, para o mundo ocultista, as Olimpíadas de Paris, tudo indica que alguém vai aparecer aqui. E eles vão dizer que é Cristo. E o que dizer do versículo que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim? Veja, não existe outro mecanismo de salvação além do Jesus da Bíblia. Ninguém tem vida eterna sem Jesus. Só que muitas religiões hoje já abandonaram essa ideia. Mas a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. E, de verdade, só existe um movimento cristão hoje que ainda se apega a essa ideia de Jesus ser o único caminho. Só que Alice Bailey diz que esse Cristo, quando aparecer, não se importará de qual religião são as pessoas. Ele não se importará com o fato das pessoas não guardarem mais os mandamentos de Deus. Ele só falará em amor. Por outro lado, o próprio Jesus bíblico disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Sim, e Jesus disse que a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai está expressa nos 10 mandamentos. Exato. Eu acho que esse texto aí deveria fazer com que qualquer pessoa razoável entendesse que não se trata do mesmo Cristo. A palavra Cristo significa ungido, não é? Bom, ela diz que um ungido está chegando. Mas, de novo, não é o ungido da Bíblia. E o curioso é que ela fala que as igrejas desempenharão um papel importante aí. Porque as igrejas de hoje oferecem uma experiência mística, uma experiência espiritual e não uma experiência doutrinária, baseada no que está na Bíblia. Muito bem, eu destaquei aqui alguns pontos principais apresentados nestes 2 livros, a externalização da hierarquia e o reaparecimento do Cristo. Vejamos então a natureza dessas igrejas descritas aí quando aparecer essa entidade. Veja só, essas igrejas serão um núcleo por meio do qual a nova ordem mundial será implementada. E, como ela mesma já falou, haverá um reavivamento, um renascimento. Será uma religião baseada em experiência espiritual. Essas igrejas também serão ecumênicas, pegando leve com o pecado, sem controvérsias, sem debates doutrinários. E veja, isso me dá arrepios quando você olha para as igrejas de hoje, porque é exatamente isso que elas estão fazendo. São igrejas ecumênicas, não levantam debates doutrinários. O que define o relacionamento da pessoa e Deus é ela mesma, não é o que a Bíblia diz. Outro ponto é que essas igrejas transformarão a teologia bíblica em uma espiritualidade religiosa. E eu digo que isso aí é fruto da ordem dos jesuítas. O motivo pelo qual eles têm um grande alcance educacional é para fazer com que as crianças tenham uma visão diferente da teologia bíblica. E isso é espiritualidade religiosa inaciana. Os exercícios espirituais inacianos. Tudo deles é para que você tenha uma experiência religiosa, que ela não seja racional, baseada na Bíblia. Não, é pelo que você sente. E é isso que está acontecendo hoje em todas as igrejas. Sim, é assustador, porque isso infiltrou direitinho em todas as denominações. E está se espalhando por todo lugar, incluindo o Adventismo, tá? Incluindo o Adventismo. Também lutamos contra essa tendência. E... sabe, a única maneira de saber verdadeiramente a quem adoramos é por meio da palavra de Deus. É por isso que temos que estudar tanto a Bíblia. Porque é por ela que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Veja, orações são coisas legítimas, mas elas têm que ser baseadas na Bíblia. A lei é o testemunho, se não falar segundo esta palavra, não há luz neles. E essas coisas talvez não sejam apenas um subproduto natural das igrejas. Satanás está utilizando agentes externos para moldar essa coisa, para que as pessoas o aceitem no futuro por não estarem prestando atenção nas suas Bíblias. As pessoas vão dizer: nossa, olha só esse ser sobrenatural efetuando curas, incrível! Eles também estão tentando minar a doutrina bíblica e a compreensão do que é pecado. As igrejas hoje estão pegando leve com o que é pecado. Evitam debater questões controversas. A questão é que, se o coração natural subscreve esse tipo de nova teologia, no final a pessoa acaba sendo convencida por Satanás e começa a segui-lo. Voltando ao evangelismo, é mais ou menos o que eu queria mencionar. É como quando falamos sobre o objetivo do evangelismo, né? É para trazer prosélitos, convertidos, para compartilhar a verdade com os outros, para que eles tenham uma oportunidade de tomar uma decisão por Cristo, certo? Já o outro lado apenas evangeliza. Ele simplesmente evangeliza de forma diferente do que o que fazemos.
Ele evangeliza através de filmes, seriados, cultura popular. Isso é o evangelismo deles. Através de Jogos Olímpicos. Tudo isso é evangelismo. Basicamente para apresentar uma visão de mundo que acaba afastando as pessoas de Deus. Porque é isso que eles desejam, afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da Bíblia, da verdade. Então é muito importante essa questão de qual evangelismo tocou o seu coração. Você não pode misturar os dois tipos de evangelismo. E se você tenta combinar os dois, você está, na verdade, misturando o profano ao sagrado. Eu imagino que se você colocar um ser lindo, sobrenatural, fazendo milagres na frente das pessoas, e do outro lado, um livro que as pessoas tinham acesso a qualquer hora, que ficava lá empoeirando na casa delas. Se você mostrar as duas coisas às pessoas e pedir para elas escolherem uma, quantas estão prontas para se apegarem ao livro? A esse livro que diz coisas controversas, com as quais as pessoas não querem se familiarizar. Então, é isso. E muitas coisas estranhas vão começar a acontecer. Temos aí essas grandes aparições de OVNIs, tudo para preparar as mentes das pessoas com certos tipos de pensamentos, sentimentos, emoções, vindo de toda parte, menos da Bíblia. E haverá esse grupo de pessoas, pequeno, mas barulhento, dizendo: escolham um livro, escolham um livro. Sim, é isso mesmo. Veja, aquilo que podemos tocar, provar e ver não exige fé. Fé é acreditar, é a substância daquilo que se espera, não é? A evidência das coisas ainda não vistas. É algo que se aceita pela fé nessas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra de Deus é esse teste. Crer na Bíblia nos exige esse tipo de fé. Então, temos que escolher a quem adoraremos. Ao Deus da Bíblia, tendo fé nela e nele, ou as coisas que vemos. Deus deixou muito claro isso para nós de várias maneiras possíveis. Ele fez tudo por sua vinha. E hoje temos uma escolha a fazer. E ele vai continuar cuidando da vinha. No futuro, ainda vai cair a chuva serôdia sobre o povo de Deus. Mas, para isso, temos que estar prontos a colocar o livro, a Bíblia, sobre absolutamente tudo o que vemos. O que vemos, sentimos e percebemos. Então, esse último ponto é o de que as igrejas terão uma casca externa, superficial, mas por dentro carecem do verdadeiro cristianismo bíblico. Essa é a definição perfeita das igrejas cristãs hoje. São igrejas com aparência superficial, mas sem um verdadeiro cristianismo bíblico dentro. Eu não estou aqui sentado em um patamar adventista dizendo que a nossa igreja é perfeita. O que eu estou dizendo é que esta igreja guarda os mandamentos de Deus e se apega ao testemunho de Cristo, que é o espírito de profecia segundo o Apocalipse. Então, ela se encaixa no critério bíblico. E é isso que precisamos encontrar. A igreja que se adequa aos princípios bíblicos. E ter problemas internos não anula isso daí. Mas a questão é essa. O cristianismo hoje nem sequer se qualifica nos princípios básicos do que a Bíblia diz e do que a igreja verdadeira deveria estar fazendo agora. E, infelizmente, há apenas um grupo que pode alegar estar fazendo esses princípios. E olha que nem estamos fazendo um trabalho tão bom assim, hein? Mas a questão é que o relacionamento que o Trump está tendo com os evangélicos hoje está tudo empurrando nessa visão evangélica, na direção dessa visão evangélica. E é isso que Bailey diz que deveria acontecer antes da chegada do Cristo, do ocultismo. E eu acho importante acrescentar ao que você está dizendo, sabe? Não olhe para as pessoas. Não preste atenção no que elas dizem. Se apegue à palavra de Deus, pois o engano está em toda parte. Eu digo isso às pessoas para quem dou estudo bíblico. Apegue-se apenas à palavra de Deus, à Bíblia. E se você tomar a decisão de ser batizado, lembre-se que você estará sendo batizado na verdade, porque se apegou ao que diz a palavra de Deus. E nunca tire os seus olhos de Cristo, porque se você tirar e começar a olhar e dar ouvidos ao que as pessoas dizem, você vai acabar se desviando da verdade. Se você quiser saber se alguém está falando a verdade ou não, tem que comparar o que ela está dizendo à palavra de Deus, à Bíblia. E é aí que eu sinto que muitos dos movimentos espirituais, cristãos ou não, de hoje em dia, estão simplesmente fracassando. Esses movimentos ignoram a Bíblia, deixam a Bíblia de lado. Será que podemos falar de religião sem mencionar a Bíblia? Não podemos. Isso afasta as pessoas da verdade.
Então, acho que deixamos o ponto bem claro aqui. Eu só queria abordar rapidamente uma questão aqui. Eu tirei isso do site da Lucis Trust e tive que dar uma cavada na internet porque muitas coisas foram apagadas. Mas você encontra menções da Fundação Bill e Melinda Gates, do George Soros, em meio a todo o material antigo da Lucis Trust. Existe esse negócio chamado o Novo Grupo dos Servidores do Mundo. Se você for ao site da Lucis Trust agora e para o site da Boa Vontade Mundial, você vai encontrar essas informações, mas elas já foram muito diluídas, sabe? Então eu retirei essas informações do material antigo deles. Mas esse grupo de servidores do mundo são um grupo de pessoas poderosas. Você tem elementos políticos que fazem parte desse grupo mundial de servidores que se enxergam como pessoas iluminadas, que de certa forma são responsáveis por mover a humanidade em direções específicas. E aqui diz, as coisas estão mudando. A energia do dinheiro está correndo por novos canais de filantropia e trabalho humanitário de pessoas como George Soros e Bill Gates. E lembre-se, essas pessoas apoiam instituições como Lucis Trust. Continuando. Kofi Annan, Bono, para citar algumas, estão reconhecendo as necessidades das pessoas desamparadas e fazendo algo a respeito. E isso é compatível com a mentalidade do papado. Então, lentamente, mas seguramente, começamos a ver que muitas dessas entidades estão integradas à Lucis Trust, incluindo a Fundação Bill e Melinda Gates. E nesse papel eles estão atuando como o papel dos financiadores. O papel desses servidores do mundo é literalmente criar condições para essa grande esperança da Lucis Trust, que, segundo o próprio livro deles, é o reaparecimento de Cristo. Todas essas entidades têm trabalhado juntas por mais tempo que as pessoas imaginam para esse objetivo final, receber o falso Cristo. E um dos modelos jesuítas é o modelo militar de compartimentalização, no qual a maioria está na base e muitos poucos que estão lá no topo têm uma visão completa do que está acontecendo e por quê. E eu sempre menciono Hollywood porque, você sabe, a internet está cheia de vídeos de react, videoclipes, essas coisas. E é muito fácil ver o simbolismo cultista nas coisas que Hollywood promove. Só que nem todo mundo nessa indústria sabe o que realmente está fazendo. Eu sei porque eu estive lá. Eu trabalhei nesse negócio. Eu trabalhei nesse ramo. Eu criava produtos para Hollywood. E é isso, é um produto. Mas ele tem uma natureza evangelística. E é como você disse, é uma exploração da natureza humana decaída. Seja motivada por ego, por carreira, gratificação, seja o que for, as pessoas são exploradas nesse desejo de crescer e chegar lá no topo. E para chegar no topo, elas começam a entender as coisas. Sim, e existem camadas, não é, nesse degrau. Você tem que cruzar certas fronteiras, certos limites, se quiser continuar subindo. E hoje em dia, graças à internet, isso está sendo exposto até certo ponto, né? As pessoas não percebem o quão interligados esses dois sistemas estão um ao outro. Eu acho que a visão do mundo da maioria das pessoas é que essas empresas ambientais estão apenas atuando para o bem do meio ambiente. Eles não percebem que muitos deles foram iniciados por pessoas que fazem parte dessa rede luciferiana, desses grupos de servidores do mundo. Então, acho que já ficou claro que Alice Bailey aponta para 2025 como algo muito importante. E o papado também marcou isso como o início de algo novo. É o ano do jubileu. Eu acho que isso é meio coincidência, mas provavelmente não é coincidência que esse jubileu esteja marcando o fim de algo e o começo de uma nova era, não é? É chamado de Jubileu da Esperança. Eu acho que é em torno da esperança que eles têm do aparecimento de Cristo, entre aspas. Acho que as pessoas já estão entendendo que não é o verdadeiro Cristo, é outra entidade. Então, não temos tempo suficiente para falar sobre isso hoje, mas o papel que a letra X está desempenhando no chegar desta nova era
é algo que vamos abordar levemente hoje. E vamos explorar mais à medida que nos aprofundamos nesses tópicos. Mas este símbolo aqui, você já deve ter visto, é o PX, o símbolo do Pontífice Máximo. Em grego, esse PX representa o Shiro. É uma espécie de título romano antigo para o Papa, o César, que lhe dava o poder supremo, autoridade sobre todos. É como um meio de salvação. A maioria das pessoas não percebe que no grego o X ou Xi representa Cristo. Então, quando as pessoas ouvem o termo em inglês Christmas, não é apenas uma abreviação. O X literalmente significa Cristo. Então, Natal em inglês, Christmas, significa, de novo em inglês, a missa de Cristo. Então, é algo que precisamos abordar, porque eu não sei se você já tem notado, mas o Elon Musk comprou o Twitter e adivinha para qual letra ele mudou o nome? X. Pois é, X. As letras X e P são frequentemente usadas como outro símbolo para Cristo. As duas primeiras letras do nome de Cristo em grego são X e P. X é a primeira letra da palavra Christos, que significa Cristo. E X é uma abreviação aceitável da palavra Cristo por quase 1000 anos. Você sabe que é interessante? Quando você olha para a história da letra X, ela teve outra entidade associada a ela também. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava me convertendo a Cristo e estudando tudo isso, é que o diabo conhece as Escrituras melhor do que qualquer pessoa, exceto Deus. Ele teve tempo suficiente para criar imitações da verdade. Quando eu comecei a ser um espiritualista da nova era, eu olhei para a história de Cristo como uma história que copiava outras histórias antigas, que também tinham elementos como nascimentos virginais, deuses sacrificais. Esses elementos você encontra em praticamente todas as culturas pagãs antigas, principalmente Babilônia, Egito e aí por diante. Então você fica com uma de duas conclusões. A primeira é que o cristianismo seria uma imitação, apenas uma repetição, mas aí você teria que dar uma série de evidências para estabelecer essa ideia. E o outro cenário é o de que você está lidando com uma entidade muito inteligente e que conhece as Escrituras e que queria confundir a verdade e torná-la o mais obscuro possível. Então, antes do verdadeiro acontecer, ele criou um monte de mitos e lendas baseados na profecia da verdade, justamente para confundir as coisas quando as profecias verdadeiras acontecessem. E uma dessas ações foi pegar o símbolo X e atrelar ao deus Nimrod. Nessa lista você vê vários deuses diferentes, o Baal, Dionísio, Marduk, Mitra, Apolo, Ra, Osíris. Todos esses são nomes muito comuns para a mesma divindade. Todos eles se traduzem em Nimrod. E quem foi Nimrod? Vamos falar um pouco sobre ele. Nimrod foi o construtor da Babilônia. Ele foi um grande construtor. Na verdade, ele era muito bom. Ele foi o primeiro homem que conhecemos por meio de registros arqueológicos que se autodenominou um rei. Porque antes disso, os homens hesitavam em se autoproclamarem rei. Quando você lê as inscrições antigas das escavações lá na Babilônia, ou daquela parte da Mesopotâmia, você encontra documentos dos quais os líderes mencionam a si mesmos como um vice-rei dos deuses. Eles não dizem ser deuses. Eles são líderes do país, mas como representantes de algum deus qualquer. E então mencionam lá o nome do deus. Mas Nimrod, ele chegou e disse, eu sou o rei. Ele declarou-se um deus. Nimrod foi o primeiro a fazer isso. Muito bem. Então o que temos até aqui? Temos uma versão ocultista que vê o X como o Nimrod, o Cristo, significando todos esses nomes antigos. E, segundo a Bíblia, temos que ficar longe desses deuses. Então, a profecia se cumpre, Jesus Cristo vem, e Satanás trata de fazer uma contrafação de Cristo. Cristo, anticristo. Cristo, anticristo. Satanás está tentando copiar o verdadeiro Cristo, na esperança de que as pessoas, não tendo um verdadeiro relacionamento com a Bíblia, não consigam perceber a diferença entre os dois Cristos. Agora, temos essencialmente essa marca aí, esse X, que literalmente está marcando para onde devemos prestar atenção. Quem é esse poder
que está por trás de Elon Musk e todas essas outras coisas que estão vindo no conjunto. Você tem inteligência artificial, arquivos digitais, blockchain, moedas digitais, tudo isso aponta para a mesma coisa. Bom, já vimos a forte relação entre a letra X e o histórico de Nimrod. E eu encorajo a todos que façam essa pesquisa, pois não podemos cobrir tudo aqui. Mas o ponto principal, agora que já temos um contexto, é começar a juntar as peças. O que Elon Musk vem fazendo desde que comprou o Twitter? Em breve nós faremos um programa sobre Elon Musk, mas podemos dizer agora que os seus assessores jesuítas lhe disseram para comprar o Twitter para torná-lo o WeChat. Sabemos que tudo isso está caminhando na direção de um único sistema para que aqueles que não se adequem a ele possam ser expulsos. Você não poderá comprar nem vender a menos que faça parte do sistema. E tudo isso que está acontecendo em torno do X é para criar o WeChat, aquele aplicativo comunista socialista chinês que rastreia os cidadãos e fornece suas pontuações de crédito social e coisas assim. Ele obteve permissão, encontrou-se com o Papa, levou os filhos para lá, sendo que um deles se chama Arcanjo, mas ele encontrou-se com o Papa logo depois de fechar o negócio. Então ele se torna um tipo de defensor da liberdade de expressão que todos amam e acham ótimo. Ele até mesmo postou uma imagem com esse anel com a inscrição do Pontifex Maximus. Ele sabe exatamente a quem está servindo. Na verdade, vamos falar um pouco agora sobre Elon Musk, Thiel e Trump. Vamos também fazer uma análise da capa do Economist, para termos uma ideia de quantos ângulos esse sistema que está por vir está apontando. Parece apontar para a mesma coisa. Então você tem o Elon, o Thiel, o DJ Vance, e você vê até o Mike Johnson aqui com eles. Mas uma das coisas que quero começar a falar é por que o Vance se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Você já tinha ouvido falar desse Vance antes? O vice-presidente? Aposto que não. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas, a não ser aqueles que são viciados em política, não tinham ideia de quem era esse Vance. E o que a maioria não percebe é que ele foi colocado ali pelo bilionário Peter Thiel. Quero que leia isso aqui comigo. São relatórios recentes que dizem que Thiel primeiro recrutou Vance para seu círculo enquanto Vance ainda era estudante na Faculdade de Direito de Yale. Você se lembra qual antiga sociedade secreta vem lá de Yale? A Caveira e Ossos? Isso, Caveira e Ossos 322. Esse número é uma referência a Gênesis 3:22. Se quiserem saber mais sobre a Caveira e Ossos 322, basta abrir Gênesis 3 e versículo 22 e você verá que tem relação com o fato do homem querer ser como Deus. A divindade do homem é a base de todas essas coisas aí. Então, o Vance é abordado por Thiel enquanto ele ainda está na faculdade de Direito. Mas veja, eu não tenho prova nenhuma de que o Vance seja da Skull and Bones, tá bom? Eu só estou dizendo que há evidências poderosas. Há muitas entidades que saíram de Yale e que desempenharam papéis presidenciais poderosos no aspecto político. Pouco tempo depois, o Vance se junta à empresa de investimentos do Thiel. Agora veja o nome dessa empresa, Mithril Capital. Isso não apenas é uma referência ao Senhor dos Anéis, mas também é uma referência a Mitra, o deus Mitra, que é outro nome para X, ou Nimrod, original. Talvez você já tenha visto Walter Weiss falar sobre o mais alto nível de ocultismo, de adoração nos círculos do Vaticano. São todos adoradores de Mitra, são adeptos do mitraísmo. Não há dúvida nenhuma de que Peter Thiel nomeou sua empresa de investimentos em homenagem ao deus Mitra. E foi a essa empresa que o Vance se juntou. Esse deus Mitra é o mesmo deus associado aos Cavaleiros de Malta, dos quais, aliás, Peter Thiel faz parte. O Peter Thiel tem multicidadania. Então, isso aí tem tantas facetas que é difícil, pelo menos eu penso, é difícil para que as pessoas realmente percebam como tudo isso remonta à mesma coisa. Continuando. Mithril Capital, onde ele trabalhou por 2 anos antes de se unir à Revolution Ventures. O Vance desempenhou um papel de importância no fundo semente Rise of the Rest da Revolution, cujos maiores investidores incluem o Jeff Bezos da Amazon e a Walton Family do Walmart, que se orgulha de ter um laço profundo e duradouro com a família Clinton. Mais tarde, Vance lançou sua própria empresa de capital de risco, a Neria Capital, em 2020, que foi fortemente financiada por Thiel, assim como o antigo CEO da Google, Eric Schmidt. Basicamente, o Vance é a escolha da máfia da tecnologia para a Casa Branca.
E há uma razão para isso. O motivo é que esta empresa aqui ao lado, a Palantir Technology Company, eles basicamente estão mandando nos governos globais. Na verdade, quando olhamos para Peter Thiel, alguns podem se lembrar dele de seus dias no PayPal. Você se lembra quando Musk e ele estavam começando o PayPal naquela época? Sim, olha lá o cartão na mão deles. Exato. O único cartão que eles tinham no PayPal era o cartão X. E lembre-se que a carta X está relacionada a Cristo, na verdade, ao anticristo, que na visão deles é o Cristo, né? Quando o Elon Musk falou sobre transformar o Twitter no X, ele disse: "Estamos prestes a completar o círculo de quando alguém postou esta foto com este cartão." O que a maioria das pessoas não percebe é que o PayPal tem um símbolo oculto nele. A gente já vai voltar a falar do Peter Thiel, tá? Mas veja que existem dois P's aqui. Agora, veja que basta tirar o Y, que o nome vira papal. O P da frente, o P mais escuro, representa a fachada, que é a empresa de pagamentos externos, o PayPal. Já o P oculto significa a entidade do PayPal, que está por trás desses dois. E veremos mais sobre isso em conteúdos futuros. Então, essa é a entidade por trás do X, o reaparecimento do anticristo que está vindo no futuro. E aqui temos o Peter Thiel depois dos seus dias no PayPal. Coincidentemente, ele é o fundador da Palantir, que tem fortes laços com a CIA. Como se não bastasse, ele se tornou membro do grupo Bilderberg. Ele está profundamente envolvido no complexo industrial militar com sua empresa Palantir. Tem contratos assinados com Israel, Estados Unidos para ajudar a administrar sua funcionalidade de inteligência artificial para a guerra e outras necessidades de inteligência. Ele financiou a maioria das grandes empresas que se conhece hoje. Muitas dessas empresas foram diretamente ou parcialmente financiadas por entidades dele. E ele está muito interessado em utilizar a inteligência artificial Palantir a nível governamental para começar a entrar na Big Data pré-crime. Ou seja, vão utilizar inteligência artificial para rastrear os cidadãos em suas mídias sociais, etc., para prever padrões de crime antes que aconteçam. Ora, você consegue prever algum cenário em que isso seja um problema? Com certeza, paz e segurança. Tudo isso em nome da paz e segurança. Exato. Então não resta dúvidas de que quanto maior parte do mundo está olhando para o Musk, que era parceiro do Thiel, poucas pessoas estão realmente falando desse Peter Thiel e do papel que ele está desempenhando. Dizem que o mais recente empreendimento do Peter Thiel é o próprio governo americano. Ele está profundamente ligado ao Trump e ao governo. Na verdade, a única razão pela qual o Vance está lá é por causa do Thiel. Essa foto foi tirada do jeito que foi porque, na verdade, ela está dizendo algo. Há uma mensagem oculta nessa foto. Aqui na frente temos o braço direito de Thiel, que está na frente de todos, enquanto Elon Musk está bem ao lado, desempenhando o papel vital de envolvimento profundo, quase como um vice-presidente. Bem, ninguém votou nele, mas ele basicamente é o vice-presidente. O Vance é o porta-voz dessa parceria Thiel-Musk, na qual Trump está a bordo nesse momento. Ou seja, a maioria das pessoas não percebe o quão complexo esse sistema é. Eles estão subestimando o quão complexo é o mecanismo, como ele opera e quantas peças ele realmente está manipulando. É muito fácil ser sugado pela política, porque ela faz com que você escolha um lado. E quando você escolhe um lado, você acaba ficando preso ao sistema. Recentemente eu até vi um comentário em um dos meus vídeos dizendo: "Ah, você está sendo enganado pelo Trump, você não tem ideia do que está falando." Ora, eu simplesmente digo: espere, observe, preste atenção no envolvimento dele com essa entidade. Ele vai colocar a igreja em primeiro plano. E essa parceria Thiel-Musk acabará implementando a adoção da inteligência artificial, o pagamento universal do salário mínimo básico por meio de ativos digitais blockchain, que vai utilizar o pagamentos X, que usarão ativos digitais como XRP, XLM, XDC e vários outros que têm o apelido X. Estamos vendo o X se concretizando. A primeira etapa da externalização da hierarquia, que está preparando o mundo para o aparecimento do X, o anticristo. E muito do que estamos vendo agora está meio que sendo profetizado por revistas como a The Economist.
Bem, muitas pessoas já conhecem a fama da Economist por suas capas. Eles sempre têm símbolos enigmáticos, muito pesados nas edições que eles lançam, né? Eu acho que sai várias vezes por mês, mas em algumas das edições mais recentes há um tema central sobre Saturno. Você consegue ver o Saturno aqui na edição de Natal e o Saturno à frente do mundo em 2025. É realmente muito interessante. Algumas pessoas dizem que eles previram o que aconteceu em Los Angeles aqui, com o fogo, etc. Eu nem vou falar sobre isso. Mas aqui você consegue ver a Ursula von der Leyen, você vê o mercado de ações aqui, tendo uma alta, as tensões entre Ucrânia e Rússia que continuam, e outras coisas relacionadas à pandemia. Enfim, tem muita informação aqui. E, claro, conseguimos ver que o Trump está bem ali no meio, né? Agora, interessantemente, bem ali em cima, no topo de tudo, está o planeta Saturno. Eu achei isso fascinante, porque quando você olha para quem é o dono do The Economist, da revista, 21% pertence à família Rothschild e 43,4% pertence à família Agnelli, uma família italiana que remonta às antigas famílias romanas, proprietárias da montadora Fiat. E você deve se lembrar dos carros que levam o Papa, pertencem à Fiat, pelo menos alguns deles. Além disso, a família Agnelli teve uma série de bispos e cardeais de alto escalão em sua história. Então, quando você vê a capa do The Economist, você está literalmente vendo a voz católica romana e os Rothschild. Rothschild quer dizer escudo vermelho. Eles eram os protetores dos tesouros papais. Eles estão no comando e são controlados pelo papado. Então, estamos vendo eles nos dizerem coisas antes que elas aconteçam. E vamos falar um pouco do Saturno. Por que Saturno será importante em 2025? Mas afinal, quem é Saturno? Aqui diz que Saturno é um deus caído da Era de Ouro. Deus caído da Era de Ouro? Tudo começa a bater, né? Pera um pouco. Tem um cara no Instagram que está ficando muito famoso, é um menino loiro que digita umas coisas no Google e ele faz caras e bocas de espanto, e ele fala sobre esse assunto também. Bom, mas voltando, nós vimos no começo do programa eles falando o tempo todo dessa Era Dourada. Desde as Olimpíadas até o Kevin Roberts, Donald Trump, todos falando dessa Era de Ouro. A própria Alice Bailey fala da Era de Ouro. Diz que um ser iluminado, o portador de luz, Lúcifer, vai chegar. E agora temos esse pessoal falando de Saturno o tempo todo. E, coincidentemente, Saturno é um deus romano da Era de Ouro. Essa aparentemente estranha história faz mais sentido se você considerar que o governo de Cronos sobre a Terra é chamado de a Era Dourada. Na mitologia grega, a civilização foi necessária depois que Prometeus trouxe fogo sobre a humanidade e Deus o puniu. Então Prometeus trouxe a luz. É Lúcifer. Ele trouxe a Era de Ouro, e Deus, o vilão, ficou bravo por causa disso. É claro que Zeus não é o verdadeiro Deus, mas nessa história é como se fosse uma metáfora dele. Essa história foi importada para Roma e coexistiu com o que parece ser a versão anterior de Saturno, como o portador da civilização. Então, se estamos prestes a ver uma nova era, uma Era de Ouro, essa é a Era da Civilização. A Era de Ouro italiana não foi a ausência de civilização, foi o começo dela. E o reino de Saturno não era celestial, mas era bem aqui na Terra. Uau! O reino deles será aqui na Terra. Exatamente, meu amigo. O deus Saturno é uma representação de Lúcifer. Ele é da Era de Ouro e está aqui há 6.000 anos. 6.000 anos jogando esse jogo. É como disse Alice Bailey, Lúcifer é o chefe dessa igreja invisível. E agora, 2025, é a primeira fase da externalização dessa entidade que virá fingindo ser Cristo. Não é isso que o Espírito de Profecia diz? Com certeza. Aqui estão dois logotipos. Da Stellar, que é uma moeda XLM, que em breve estará na boca de todos, quando começarem a implementar esse novo cenário de ativos digitais. E também temos o novo logotipo da Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk. Bom, você acha que esses dois logotipos lembram algum planeta? Me lembra Saturno? Veja que tudo aponta para a mesma direção.
Mais tarde eu vou falar com detalhes a respeito disso, mas a palavra Grok, assim como outras coisas que o Elon Musk posta, são nomes tradicionalmente demoníacos. Quando você olha a história do nome Grok, ele está presente no filme Guardiões da Galáxia, não é? Se eu não me engano. Mas antigamente era o nome de um demônio. E não é a primeira vez que Musk dá nome a algo seu com referência a demônios. Você sabia que o Musk é o jogador número 1 daquele jogo Diablo no mundo? Esse jogo é muito famoso. E não é fácil ser o número 1 em um jogo tão popular. Então, de alguma forma, Elon Musk é o jogador número 1 de um jogo chamado Diablo. Algumas pessoas dizem que isso significa que ele é o anticristo, mas não é assim que funciona. O anticristo é definido pela Bíblia. O anticristo é o homem do pecado, é o Papa. A Bíblia deixa isso claro. O anticristo finge ser Deus, ele se mostra como Deus, tentando sentar no lugar de Deus. Então existe uma série de critérios. Eu não posso simplesmente pegar alguém e falar, esse aí é o anticristo. Não, ele tem que se encaixar nos critérios bíblicos. Agora, o anticristo final será o próprio Satanás. Antes de você continuar, eu gostaria de voltar para algo que vimos no começo. No início da nossa apresentação, a gente falava das cerimônias de encerramento da 33ª Olimpíada. E você falou a respeito daquele ser iluminado que está para chegar sobre a Terra durante a Era Dourada. Você disse também que parece que a posição da perna tem a ver com a figura de um esquadro, não é? Sim, é que eu não coloquei essa imagem aí. Ah, sim, mas é verdade, porque eu já vi essa relação também. Agora, o que representa esse conjunto de compasso e esquadro? A maçonaria. É a maçonaria, mas também é o princípio genitivo feminino e masculino. É a abertura do útero. Então, este ser está prestes a nascer. Ele está prestes a surgir. Esse realmente é um ponto muito interessante. Na verdade, ele está relacionado com coisas que vamos mostrar ainda. Tudo aponta para a mesma direção. Agora, deixe-me mostrar essa imagem. O que a maioria das pessoas não sabe é que Alice Bailey, em parte, foi responsável por inserir essa imagem no edifício do Conselho de Segurança da ONU. Se você nunca viu isso, vá até o Google e procure por esta imagem, porque o que você está vendo é a transferência de um mundo que está na escuridão para a luz. O princípio maçônico da caminhada da escuridão para a luz. A velha era morta para a nova era. E faremos uma análise completa futuramente sobre o que estamos vendo aqui, mas vamos nos concentrar neste casamento que está acontecendo ali no topo. Dando um zoom, você vê que esta cena é realmente muito estranha. É Adão e Eva em pé no jardim, com a serpente entregando o fruto para Eva, e eles são apenas crianças pequenas. Há uma cerimônia de casamento aqui. E o casamento é sagrado ou profano aos olhos de Deus? Biblicamente, é sagrado. Uma das coisas que trouxemos do Éden, uma das únicas coisas que foram herdadas do Éden é o casamento. É uma cerimônia sagrada. Agora, veja o filho do homem e da mulher aqui embaixo. Veja as pernas dele. É a perna esticada com a outra cruzada. Isso está no prédio do Conselho de Segurança da ONU desde a década de 40. O que isso quer dizer é que tudo está apontando na mesma direção. Em 2025, segundo eles, ocorrerá o início da externalização desse sistema profano. E eu vou apenas dar um alerta de spoiler aqui sobre quem são essas pessoas. Quando você lê a doutrina católica, onde a Bíblia fala sobre o casamento de Jesus com a sua igreja, a doutrina católica sobre o assunto é que o Espírito Santo casa com a Igreja Católica. Então, o que você está vendo é falso, porque uma mulher em profecia bíblica representa a igreja, ou um sistema de crenças, seja um sistema apóstata ou um fiel e puro santo. Então aqui vemos um falso sistema de igreja, a Igreja Católica, casando-se com o falso Espírito Santo, e a descendência disso é algo que parece sagrado, mas na verdade é profano. Então, no centro temos esse sistema aparentemente sagrado, mas que na verdade é profano. Tudo o que estamos vendo aqui remonta à década de 40, nesse mural que está lá na ONU. E tem que ver com a cerimônia olímpica que aconteceu. Eles estão dizendo que Cristo, o anticristo, o Cristo luciferiano, vai aparecer e apresentar ao mundo algo que parece bom e puro, mas que na verdade é profano. E me diga, meu irmão, será que, segundo a Bíblia, o mundo será enganado por este ser?
O mundo inteiro vai se maravilhar após a besta. Eu tenho uma citação aqui do livro Eventos dos Últimos Dias, capítulo 9, Leis Dominicais. Na verdade, este é o começo do capítulo 9 do Eventos dos Últimos Dias. Diz assim: este poder, referindo-se ao papado, pensando em provar que não é apenas igual a Deus, mas superior a Deus, mudou o dia de descanso, colocando o primeiro dia da semana aonde deveria ser o sétimo. E o mundo protestante aceitou este filho do papado para ser considerado sagrado. Na palavra de Deus, isso é chamado fornicação. E está retratado ali, naquele moral. A Bíblia chama isso de fornicação. E o resultado é esse filho do papado. Você acertou em cheio. Eu quero que as pessoas absorvam isso, porque isso não é conspiração. É uma agenda, é um plano deles. Esse plano vem sendo desenvolvido há muito tempo. E Deus nos deu sua palavra, que descreve claramente o que eles estão fazendo, para que não sejamos enganados. E é curioso que basta observarmos o movimento dos ocultistas para vermos que não somos só nós dois dizendo isso. Eles realmente estão anunciando que vai aparecer um ser fingindo ser Cristo. Segundo a Bíblia, este é o plano do dragão, da besta e do falso profeta. A abominação da desolação que está no lugar santo, e todo mundo acabará por adorar a besta. Então, meu irmão, não queremos dar uma mensagem que não seja de esperança. Porque esse programa não tem a intenção de assustar as pessoas. O objetivo é fazer com que você se relacione com a Bíblia, com o seu Salvador, Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor. Ele já conquistou a vitória. Nós estamos aqui hoje com o privilégio de poder caminhar no vale da sombra da morte sem temer o mal. Podemos caminhar com segurança pela fé ao lado de Jesus. Eu não estou dizendo que estamos aqui imunes de sermos abalados, mas o que estamos fazendo é construindo a nossa fé. Nós estamos apresentando evidências. Tudo isso aí é bem real, não é conspiração. E eu também queria dizer que, mesmo entre aqueles que têm compreensão das Escrituras, que compreendem Daniel e Apocalipse, mesmo estes não estão prontos. Se houve um tempo para haver um despertamento entre o povo de Deus, esse tempo é agora, senão será tarde demais. Nós sabemos que vai acontecer. Temos que voltar às nossas Bíblias, compreender as profecias perfeitamente. Temos que saber por que acreditamos do jeito que acreditamos. Por que adoramos no sábado? Por que acreditamos na Bíblia e no espírito de profecia? Sabe, a verdade tem sido corroída muito lentamente, muito cuidadosamente ao longo de vários anos. E estamos parados à beira de um precipício desta nova era de ouro que eles querem instituir aqui na Terra. É uma falsificação direta do reino de Deus. A única coisa que pode revelar os erros, os enganos, é a Bíblia. Amém? Se não falarem de acordo com esta palavra, porque não há luz neles.